Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês, mas em um Consagra-te TV, nós que estamos vivendo as bem-aventuranças. E no dia de hoje, dia 1º de maio, o primeiro dia do mês da Virgem Maria, mas é o dia dedicado a São José operário. Não existe devoção perfeita à Santíssima Virgem se não existir também a São José. Então você, consagrado à Virgem Maria, você que deseja se consagrar, consagra também a tua vida, o teu coração a São José, que muito vai agradar a Virgem Maria. Hoje nós estamos com um convidado especial, uma convidada especial, Raquel de Maria, membro de aliança da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, ela que espera em José, ela aquela que tanto ama São José e testemunha na sua forma de falar, de viver e de agir. Estamos falando das bem-aventuranças e hoje o programa será sobre o bem-aventurado, o bem-aventurado José. Indo buscar nas Sagradas Escrituras sobre as bem-aventuranças, encontramos várias bem-aventuranças que competem a São José. Vocês podem buscar nos Salmos, os Salmos de Davi, aqueles salmos que nos ajudam a louvar o Senhor. Encontramos muitas bem-aventuranças que se encaixam a São José. Então, vamos começar no Salmo 83, no versículo 6. Bem-aventurado o homem cujo socorro está em vós, e só pensa em vossa santa peregrinação. Essa bem-aventurança que tanto se encaixa a São José será discutida por nós a partir deste momento com a ajuda de Raquel. Então, Raquel, qual o papel de São José na nossa igreja? É bem interessante perceber o que o Salmo nos mostra, esta proteção de Deus através do glorioso São José. São José já é reconhecido na igreja como patrono universal desta mesma igreja. Ele recebe duas festas, nós percebemos que hoje nós comemoramos São José operário, mas no dia 19 de março nós comemoramos São José esposo da Virgem Maria. O próprio Deus, reconhecendo a necessidade da sua figura paterna, ele confia a São José esta missão de ser protetor da igreja, de ser patrono universal, de ser patriarca. Então a igreja o reconhece dessa forma, o reconhece também como patrono da boa morte, aquele que morreu entre os braços de Jesus e da Virgem Maria. E ele vem nos dar essa boa morte, não apenas na nossa passagem desta vida para a vida eterna, mas a nossa morte diária, que nós precisamos morrer para o pecado. Ele vem trazer Jesus e a Virgem Maria para nos acompanhar. Então hoje, mais especificamente, nós comemoramos São José, modelo dos operários. Contudo, a igreja dedica a este santo o dia da quarta-feira, como os outros dias são consagrados aos santos anjos, a Virgem Maria no dia de sábado. A quarta-feira é dedicada a São José, assim como o mês de março, o mês de sua festa maior, não é? Então, nós recorremos a essa proteção do Senhor através de São José, enviado por Deus para ser o pai desta igreja. Pois é, então você que está conosco, bem-aventurado José. No Salmo 93, no versículo 12, nos coloca: bem-aventurado o homem a quem ensinais, Senhor, e instruís na vossa lei. São José é aquele que tanto conhecia as Sagradas Escrituras, hoje está neste dia especial dedicado a ele. Então, Raquel, por que São José é um modelo para os operários? Você começou a falar, mas fale mais um pouco, ele que conhecia e vivia a palavra de Deus, por que é um modelo para os operários? É interessante que no Salmo, bem-aventurado aquele que é ensinado pelo Senhor. Deus amou de tal modo São José que aprendeu também dele. Jesus aprendeu uma profissão, Jesus é reconhecido como o filho do carpinteiro, Jesus trabalhou devido aos ensinamentos do seu pai, São José. São José é aquele modelo da vida missionária, da vida operária e o modelo da vida contemplativa. Ele viveu toda a sua vida, todo o seu trabalho em virtude de satisfazer Jesus e a Virgem Maria. E isso é necessário para a nossa vida. Nós muitas vezes nos encontramos em conflitos dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos trabalhos de casa, dentro dos nossos estudos, dos nossos projetos, porque não conseguimos unir isso à vontade divina. Ao contrário de São José, que tudo o que fazia, saía de sua casa pela manhã, ia para a sua carpintaria, trabalhava o dia inteiro e o seu pensamento não fugia de Jesus e da Virgem Maria. É isso que nós precisamos fazer. Tudo o que façamos, tudo o que comamos ou bebamos, nós dediquemos ao Senhor. Então,
Durante a Santa Missa nós percebemos que o sacerdote reza: este pão e este trigo, frutos do suor, do trabalho humano, serão usados para a consagração, para a nossa oferta. São José trabalhou para enriquecer esse trigo, assim como José do Egito guardava o trigo, conservava o trigo para o povo que estava faminto naquela época. São José preparou o trigo, Cristo Jesus, para nos ser esse alimento. Então ele, como esse pai que nós já conhecemos, ele é esse modelo de trabalho, modelo de vida missionária, modelo de vida contemplativa. Hoje nós comemoramos este suor de São José, nós contemplamos a Eucaristia, contemplando o suor de São José, o seu trabalho para bem sustentar o Filho de Deus. Valei-me São José, né? Então que bom, que alegria estarmos falando sobre São José. Então lá nos Salmos ainda, o rei Davi, no Salmo 111, no versículo 1, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Então, você que é devoto de São José, tem que ser obediente aos mandamentos da lei de Deus, tem que ser obediente à igreja. Então, Raquel, vamos falar deste matrimônio, do convívio afetivo de São José e da Virgem Maria. Como se deu esse relacionamento, este matrimônio de São José com a Virgem Maria, puxando para os dias atuais? Sim, contemplar o matrimônio de São José e da Virgem Maria é contemplar uma graça especial do Senhor. É interessante e importante nós compreendermos que até a Idade Média, a imagem que se tinha de São José era de um ancião, que já haveria sido casado, viúvo, algumas pessoas dizem, algumas linhas, e tinha outros filhos. Isso era muito fácil para, digamos assim, responder a duas indagações com uma resposta só. Seria mais fácil de compreender a união virginal de São José com Nossa Senhora, por ele ser um ancião, e seria fácil compreender a passagem dos irmãos de Jesus, por São José ter filhos. Só que tudo isso vem tirar o mérito deste santo que viveu em tudo a vontade de Deus, viveu em tudo os mandamentos do Senhor, como nos diz o Salmo. A união de São José com Nossa Senhora foi completamente casta e virginal. Sim, é um matrimônio verdadeiro, um matrimônio reconhecido, mas em vista do mistério da nossa salvação, em vista da educação do menino Deus, da dedicação exclusiva que São José e a Virgem Maria precisariam ter para com ele, ele viveu a castidade e a Virgem Maria também. Ora, se até um jumentinho que Jesus foi montar, ele escolheu um que jamais haveria sido montado, evidentemente que para seu pai, ele não escolheria um homem que já tivesse filhos, que já tivesse sido casado e que tivesse apenas os seus últimos anos de vida para se dedicar a ele. Muito pelo contrário, ele escolheu um varão justo, um homem santo, que pudesse cuidar da Virgem Maria, que pudesse trabalhar para sustentar essa família, né? Aquele a quem Deus se comunicava através dos seus sonhos. Então, São José, ele viveu em tudo essa união virginal, essa união casta com a Virgem Maria. Nossa Senhora dependeu dele para o sustento, para o cuidado de Jesus. Então, essa união é o que o professor Felipe Aquino fala no livro Glorioso de São José. Existiu uma confirmação da graça. Na medida em que Deus nos confia uma missão grandiosa, de certo modo, de certo tamanho, no mesmo volume, na mesma intensidade, ele nos comunica essa graça. Então, como São José e Nossa Senhora puderam viver essa união virginal? Houve a confirmação da graça, houve a aceitação de ambos, houve o desejo de viverem ambos a castidade, de se dedicarem a Jesus. Nós podemos dizer que o sacerdócio de São José e de Nossa Senhora não foi apenas comum, como o nosso, mas um sacerdócio ministerial, porque viveram em tudo para a igreja, viveram em tudo para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, hoje, nós percebemos que a juventude, todos aqueles que vivem esses conflitos de afetividade, essas esperas, têm essa dificuldade de viver a castidade, de viver a virgindade, tem como valores aquilo que o mundo nos traz. Então, jovens, rapazes e moças, vocês que buscam viver uma vida de santidade em Deus, olhem para São José e a Virgem Maria. Evidentemente que hoje o Senhor não nos pede essa união virginal dentro do matrimônio. A relação sexual, ela é sagrada, ela deve acontecer dentro do matrimônio, porque é ela que torna o matrimônio válido. Contudo, dentro do matrimônio de São José e de Nossa Senhora, isso não aconteceu e não torna esse matrimônio menos valioso e menos real. Mas ao contrário, nós hoje somos convidados a uma espera no Senhor. Meninas, se vocês esperam o seu José, esperem, porque São José mandará. Rapazes, se vocês esperam as suas Marias, esperem, porque o Senhor mandará. Olhemos para esse jovem casal, São José e a Virgem Maria, e aprendamos deles. E por enquanto, nos dediquemos a este trigo, a este Cristo, que é o centro da nossa igreja, como eles se dedicaram. Vale a pena ser de Deus, vale a pena esperar no Senhor como São José esperou. Era lícito dentro do seu coração o desejo de tomar a Virgem Maria
como esposa plenamente, digamos assim. Só que ele morrendo, ele vivenciando, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele vivenciando tudo aquilo que São João Batista vivenciaria depois, ele morre para que a Virgem Maria seja esposa do Senhor, esposa do Espírito Santo, e a partir daí nasça Cristo Jesus. Pois é, então vocês que estão nos assistindo, você consagrada, você consagrado, vocês meninas solteiras, se vocês estão esperando um namorado, estão esperando um companheiro, clamem a São José, mas que sejam como José. Se não for como José, se tu és uma Maria, calma, espere, não se precipite. E se seu namorado não refletir São José, está na hora de rezar mais ou acabar esse relacionamento, porque se tu és uma Maria que vive em ti, tu precisa de um José para te acompanhar. Então, abra o olho, entenda o que eu quero te dizer. Muitos casamentos se dissolvem porque as mulheres não são Marias e os homens não são Josés. Mas continuamos nos Salmos, o Salmo 143, versículo 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então este grande povo de Deus, essa grande descendência, Raquel, nos fala qual a bem-aventurança que melhor expressa a vida de São José, nesse contexto de nação, nesse contexto de povo de Deus. Não, eu abro um parêntese para o culto de São José na nossa igreja. Nós sabemos que a todos os outros santos nós prestamos um culto de dulia. É uma devoção, uma veneração, um desejo de imitar. A Virgem Maria nós prestamos o culto de hiperdulia. É uma dulia mais excelsa, uma veneração mais excelsa. Ao nosso Deus, o culto de latria, que é a adoração. E São José, onde ele se encontra? São José se encontra como primeiro de todos, protodulia. Este é o culto que nós prestamos a ele. Então, um homem, para ser reconhecido assim por Deus, certamente ele é de uma grandeza inestimável. Então, por isso, olhando, observando, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, nós encontramos a vida de São José, mas não apenas nela, em todas as bem-aventuranças, uma vez que este homem foi reconhecido por Deus como um justo. Olhar para São José e dizer: bem-aventurado és tu, São José, puro, porque vistes a Deus, porque contemplastes a grandeza de Deus. São José não adorou Jesus na Eucaristia, contudo, certamente, vivenciando com Jesus, convivendo com Jesus e a Virgem Maria, certamente Jesus prefigurava para ele esta condição. Certamente ele previa, não acompanhando Jesus no momento do seu calvário, certamente ele acompanhava Jesus pela cidade. São Pedro Julião Eymar, no seu livro São José Modelo dos Adoradores, vem nos colocar esse exercício espiritual, que durante toda a sua vida, São José, na companhia de Jesus, era formado por ele, Jesus partilhava com São José de sua vida, e certamente São José conheceu o Calvário, conheceu o Horto das Oliveiras, conheceu o cenáculo, conheceu todos esses lugares que outrora fariam parte da nossa igreja atual. Então, perceber a castidade, a pureza de São José, não apenas relacionada à sua afetividade, à sua sexualidade, mas a pureza da sua intenção. Os desejos do coração de São José eram sempre desejos nobres. Se nós queremos ser puros, não basta apenas termos uma sexualidade regrada. Todas as nossas intenções devem ser puras. Dentro do nosso coração não devem habitar desejos profanos, desejos ambiciosos, gananciosos, mas desejos nobres, de ver o Senhor, de contemplar o Senhor. E São José, como a Virgem Maria, foi aquele que contemplou a Deus em sua plenitude, em sua infância, em sua adolescência, né? Em todos os dias que ele pôde estar conosco na terra. Então, bem-aventurado és tu, José, porque vistes e sempre vês a Deus. Pois é, então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Esse é o Salmo 31, versículo 2. Então, nas bem-aventuranças, estamos vendo as bem-aventuranças dos Salmos. No Salmo 64, versículo 5, é muito belo. Bem-aventurado aquele a quem tu escolheste, Senhor, e fazes chegar a ti para habitar em teus átrios. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. São José é aquele que morou no mesmo templo do Senhor. São José, assim como Maria Santíssima, ele também foi escolhido por Deus. Então, Mara, agora é a sua vez. Nos fala sobre essa predileção de Deus pela Virgem Maria e por São José. Deus tem uma predileção muito grande por São José, mas também por você, meu irmão. Você também é um escolhido de Deus para exercer
as tamanhas funções. Pensa um pouco qual a sua função. Deus quer e vai te dar a capacidade para que você possa exercer. Agora, no caso de São José, sim, verdadeiramente, ele foi escolhido para assumir a mais alta de todas as vocações depois da Santíssima Virgem. Nossa Senhora recebe uma dignidade para exercer a missão dela. Qual então a missão da Virgem Maria? Qual a missão da tua mãe? Cuidar do Filho Jesus, mas esmagar a cabeça de Satanás. E São José também teve uma missão. São José não estava apenas ao lado da Virgem Maria. São José teve uma missão em cuidar dos dois grandes tesouros de Deus. Os maiores tesouros de nosso Deus é justamente Jesus e sua Mãe Santíssima. E para essa missão, São José foi formado para que pudesse responder, não é? Então, o que vai fazer determinar a função de São José é justamente esse elo conjugal com a Virgem Maria, que o faz nada mais, nada menos do que ser o pai de Jesus. Não só o pai adotivo, porque São José assumiu verdadeiramente a função de ser pai aqui na terra, não é, de Jesus, mas ser pai nutrício de Jesus, ser também o teu pai. Nós clamamos a São José como pai da providência. Eu não sei do que você precisa na sua casa hoje, eu sei que na minha precisa de muitas coisas, e eu posso clamar São José como esse pai da providência. Se formos buscar, né, Raquel, quais foram os milagres de São José, as grandes obras de São José, quando foi que São José entrou em êxtase, qual foi o momento que São José bilocou, nós não vamos encontrar na Bíblia. Por quê? Porque São José foi o santo extraordinário na vida ordinária. Existe uma canção tão pequena, tão simples, um carpinteiro e nada mais. E as pessoas podem dizer, e o que foi o mais que São José fez? Meu amor, São José está acima de todos os anjos, de todos os santos. Então ele é o algo a mais. Se a gente pegar, por exemplo, Moisés, nós vamos ver que com um cajado, Moisés separa a água do mar. E isso é muito grande. Mas você compreenda que muitos santos mandaram e ordenaram na natureza, não é? Elias pede chuva, vem chuva, Josué pede que se mexa o sol se mexe. Mas eu quero que vocês compreendam que enquanto muitos podiam mandar na natureza, São José teve a graça de ordenar a Deus. A educação do menino Deus foi dada a São José. Então, mais do que Sansão, que segurou uma porta da cidade e saiu com essa força nas suas mãos, São José teve nas suas mãos Deus. Então são nessas coisas que a gente vai ver que esse carpinteiro foi envolvido com graças singulares, apenas ele pôde fazer tantas e tantas coisas. E nós temos essa figura que nós estamos vendo aqui na tela, Deus Pai, São José e Filho, e veja a missão. Deus Pai confia seu único filho nas mãos de São José. Então existia nessa relação confiança. E quando a gente pega essa figura para mostrar a vocês que Deus Pai projeta em São José a sua sombra, projeta em São José aquilo que ele gostaria que fosse a educação do seu menino Deus. Nós sabemos, César é um médico, mas imagina um dia que ele não pudesse dar plantão no hospital e convidasse para dar esse plantão veterinário. Será que seria a mesma coisa? Lógico que não. Então, se Deus é belo e escolhe tudo que é belo para substituir a presença paterna do Criador, ele escolhe São José. Não foi um homem simples, não foi um homem qualquer, foi um homem capaz de formar o menino Deus, me formar e formar a você. São José, ele vai ter um lugar muito excelso, sim. Houve um dia uma conversa com Jesus e uma mãe pede, Jesus, será que um dos meus filhos pode ficar à tua direita e a outra à tua esquerda? E o que é que Jesus responde? Não cabe a mim, mas será que você seria capaz de beber do cálice que a mim é confiado? E aí eu coloco, será que esses dois lugares, hein, Raquel, não eram dados justamente à Virgem Maria e a São José? Porque eles padeceram tudo com Jesus. As lágrimas de Jesus eram as lágrimas de São José.
As alegrias de Jesus eram as alegrias também de São José. Então, com certeza, São José faz parte desses escolhidos, não é? Nós compreendemos, nós sabemos que está na Bíblia que São João Batista foi santificado no ventre ainda de Santana. Para quê? De Isabel, para uma determinada missão. E eu pergunto a você, será, César, que também São José não foi santificado? Porque a missão dele não foi só de anunciar os caminhos. A missão de São José foi de fazer com que o caminho estivesse dentro de nós, no nosso meio. Então que possamos sempre mais rogar a proteção de São José. Pois é, se Deus conhecia Isaías desde o ventre da tua mãe, que eu já te conhecia, imagine José. Sempre foi conhecido e querido para cuidar dos maiores tesouros de Deus, de Jesus e da Virgem Maria. E você é convidado a ser santíssimo, cuidando de Jesus e da Virgem Maria. E por fim, a última bem-aventurança de hoje, no Salmo 31, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido e o Senhor não imputou o seu pecado. São José é aquele que castíssimo, puríssimo e preservado. Então, Mara, qual a dificuldade então que Nossa Senhora encontrou em São José? Uma coisa difícil é uma coisa penosa, é uma coisa custosa, é uma coisa que me faz doer. Moralmente não é tão fácil, tá certo? Então, se a gente pode entender essa palavra, César, nós podemos dizer que a Virgem Maria não encontrou em São José dificuldade alguma. Por quê? Porque ele estava ali inteiro. Nosso São José sempre quis cumprir com a vontade de Deus. E cumprindo com a vontade de Deus, ele exerce o papel do consagrado que menos deu trabalho à Virgem Maria. Eu até diria, não deu trabalho. Porque a consagração pelo método Monfortino é tudo fazer com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. Não é assim? Não é isso que você faz na sua vida? São José esteve sempre com a Virgem Maria. Aonde Nossa Senhora ia, São José estava com ela. Se ia para Belém, se ia para o Egito, São José sempre esteve em Maria. Em Nossa Senhora ele aprendeu a cuidar do menino Deus. Em Maria ele sempre esteve, ele sempre teve a fé, ele sempre teve a esperança, ele sempre usou de caridade. Por Maria ele alcançou a glória. Nós dizemos como glorioso São José. Mas glorioso por quê? Porque como a Virgem Maria, São José certamente também recebeu uma coroa das 12 estrelas, das 12 glórias. Então, sempre esteve para Maria, fazendo para ela. Se tudo o que ele fazia na carpintaria, nas orações, era para que essa Sagrada Família estivesse bem. Então nós podemos ver a fé de São José é uma fé viva. O amor ao próximo, o amor ao irmão, o amor a Deus, era tudo algo que ele aprendia com quem? Com a Santíssima Virgem. E a fortaleza de, em todas as dificuldades, sempre estar com Nossa Senhora. Valei-me São José. Então vocês que estão nos assistindo, que possam pegar o seu devocionário, Consagra-te Devocionário, na página 130, para juntos com o doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, fazermos uma visita em oração a São José. Então que nesse momento que você possa fechar seus olhos e meditar sobre São José e ouvir essa bela oração desta visita ao Santíssimo José. Alegro-me com vossa felicidade e glória, ó meu santo patriarca José, pois foste considerado digno de governar como pai a Jesus e de vos fazer obedecer por aquele a quem o céu e a terra obedecem. Visto como, ó grande santo, um Deus vos quis servir, quero também eu pôr-me no número dos vossos servos. Escolho-vos, São José, para meu principal advogado e protetor depois de Maria. Prometo honrar-vos a cada dia com uma homenagem especial. Cada dia quero colocar-me de novo sob vosso patrocínio. Pela doce companhia de Jesus e de Maria, da qual tanto gozastes durante a vossa vida, protegei-vos sempre por todo o decurso da minha vida. Pela assistência que na vossa morte vos prestaram Jesus e Maria, protegei-me também, especialmente na última hora.
Fazei-me que, morrendo, assistido por vós, São José, por Jesus e Maria, possa agradecer-vos no paraíso e possa em vossa companhia louvar e amar a Deus pelos séculos eternos. E assim seja. E que tal São José, que é o protetor da boa morte, ele também seja o protetor da sua boa vida. Então você que é casada e que o seu marido não reflete São José, reze, clame a São José, para que ele aplaine as veredas, para que o seu marido possa refletir a face de um homem justo, prudente, porque na obediência de José, toda a união é inseparável. Então, que você, mesmo que o seu marido não seja José, e que você não seja a Maria, mas que a obediência de José vos façam unidos e felizes para sempre. Que você jamais se separe, como a família de Nazaré. Não permita que o mal afaste em vocês do amor de Deus.